Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa entrevista de hoje. Deixa eu ver aqui, enquanto vocês vão chegando aí, já temos uma pessoa assistindo. Eu vou compartilhar aqui o link da nossa entrevista com os amigos no Facebook e WhatsApp e aguardo aí a chegada de vocês aí. Pedro chegou aí, Diego chegou aí, sejam todos bem-vindos, meus amigos. Alguns minutos estaremos começando a nossa entrevista aí. Estamos aqui compartilhando nos grupos aqui o link da nossa entrevista de hoje. Compartilhe com os seus amigos aí também, com os amigos da sua igreja aí. Em alguns instantes estaremos iniciando a nossa entrevista. Jânio, seja bem-vindo, amigo. João Paulo, Everton, sejam todos bem-vindos aí, amigos. Certo. Meus amigos, hoje nós temos a presença especial aqui do meu amigo, pastor Gilberto Teis. Pastor Gilberto Teis, seja bem-vindo ao nosso canal. É com grande alegria que te recebo aqui para falar um pouquinho aí sobre as Escrituras. O pastor Gilberto Teis é pastor no Ceará, né, pastor Gilberto? Sim. Pastor Gilberto Teis. Pastor, se apresente um pouquinho aí para os amigos, fale um pouquinho de você, fale a sua formação, onde você é pastor hoje, o que você tem estudado, suas pesquisas aí, o pessoal te conhecer. Tá, meu nome é Gilberto Teis e eu sou graduado em filosofia e graduado em teologia. Já fui estudante de história, mas tranquei a faculdade de história, mas fiz pós-graduação em história. Eu sou pós-graduado em ensino de filosofia, eu sou pós-graduado em ciência da religião, pós-graduado em história e antropologia. No momento, eu estou pós-graduando em arqueologia e mestrando em interpretação bíblica. Basicamente é isso, né? As minhas áreas de estudo, elas são mais na área de interpretação bíblica e como eu gosto assim muito de história, arqueologia, antropologia, então eu de vez em quando eu entro nessas áreas também, né? Certo. Pastor Gilberto, nós vamos hoje falar sobre o Egito aí, e você preparou um tema aí para nós, e nesses primeiros instantes, então, nós teremos uma apresentação, amigos, do pastor Gilberto. Nós vamos ter uma apresentação aqui, ele vai apresentar aí o tema dele, e aí na sequência nós vamos colocar algumas perguntas, e aí nós vamos ampliar um pouco aí as questões para buscar entender um pouco aí sobre o Egito nos tempos bíblicos, e assim, naquilo que estiver mais relacionado com a Bíblia, que for mais relevante ali
para o texto bíblico ali, para nos ajudar na compreensão do texto bíblico, certo? Pastor Gilberto Teis, fique à vontade, o canal é todo seu, pode apresentar aí o seu material, e aí na sequência a gente estará... Ah, amigos, e deixe só antes do pastor Gilberto Teis falar, o pastor Gilberto Teis tem um canal e tem um blog chamado Fé ou Fideísmo. Nós vamos deixar o link aqui na descrição deste vídeo do canal e do blog lá do pastor. Vocês acessem lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e fiquem atentos nos materiais lá do blog lá, certo? É bom lembrar, o site, o blog é www.feofideismo.com. Não tem .br, é só feofideismo.com. E eu tenho um canal no YouTube, como ele mencionou, o canal também, você pode pesquisar aí, o Gilberto Tais, o Tais é da maneira como você está vendo aí, ó. TH, só que está faltando um S, viu? Está faltando um S. É Gilberto Tais, T-H-E-I-S-S, são 2 S, viu? 2 S, Tais. Ou você pode também digitar lá, Fé ou Fideísmo, e vai também abrir lá o canal. Aproveita, se inscreva lá no canal, viu? Se inscreva. Ali eu tenho uma série que está paralisada agora, mas já tem alguns ali. A série Garimpando a História. Tem ali sobre, por exemplo, a discussão a respeito de fé ou fideísmo dentro da perspectiva filosófica da discussão criação, evolução e ciência e versus religião e tal. Tem um Garimpando a História lá com esse tema. Tem também um Garimpando a História sobre se Jesus realmente existiu, com documentos, inclusive documentos extra-bíblicos, documentos que não são da Bíblia, e que retratam, que apresentam a história de Jesus como verídica. Então, lá no Garimpando a História também, você pode entrar lá, mas não se esqueça de se inscrever, viu? Se inscreve, ativa o sininho, por favor, viu? Manda bala lá, porque quando tiver algum vídeo novo, alguma mensagem especial, alguma série, você vai receber a notificação. Inclusive, eu estou fazendo agora a série Os 10 Mandamentos. Ontem já foi o segundo mandamento, mas o primeiro mandamento está gravado lá. Se você quiser assistir, você pode assistir, já está gravado. E no próximo domingo, nós estaremos apresentando o terceiro mandamento, viu? Nesta série, Os 10 Mandamentos, ok? É isso. Lá no Instagram também, se quiser me seguir no Instagram, tem lá também. Eu tenho uma página no Facebook também, Gilberto Tais. Você pode clicar na página, curtir a página para poder receber notificação também. É isto. Então, nós vamos iniciar. Eu não sei como é que você costuma iniciar, Tiago. Se inicia com oração, se não... Pode fazer a sua oração inicial aí. Fique à vontade, o canal é seu. Tá bom. E vou apresentar, após a oração, então... Gente, me desculpe, mas embora as pessoas me considerem uma pessoa que estuda, que pesquisa, que tem alguns assuntos interessantes e tudo mais, mas eu tenho coração de pastor, então, por isso, essa necessidade de começar com uma oração. Mas antes da oração, eu quero dizer que eu separei aqui um tema apenas para dar um start, né? É claro que a gente não vai ter muito tempo. Eu estava na correria, até cheguei atrasado aqui, daqui a pouco ainda tem outra atividade para fazer, porque eu vou sair de madrugada de viagem, mas eu vou apresentar um tema rapidamente, que é sobre Hatshepsut, e depois, só para dar um start, depois a gente vai responder uma pergunta ou outra aí, tá bem? Vamos fazer uma oração, então? Bom Pai, obrigado por tua bondade e por tua misericórdia. Obrigado também pela graça de Jesus, pela esperança que o Senhor faz brotar em nosso coração, e obrigado pela paciência também, pelo perdão. Pedimos a tua bênção agora, e que esse momento de estudo possa servir também de crescimento espiritual. E é para a tua honra e glória que pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, deixa eu puxar aqui, então, o nosso tema. Eu vou precisar usar a tela, porque quando se fala em arqueologia,
é muito mais fácil e simples quando a gente utiliza imagens, porque falou em arqueologia, a gente tem que usar muito imagens para facilitar. Mas deixa eu voltar aqui à tela, só um minuto. Deixa eu voltar aqui, Thiago, só para apresentar aqui, acho que seria bom apresentar antes, viu? Eu separei aqui alguns livros só para mostrar para vocês, como indicação. Se você tem interesse, gosta dessa área de arqueologia, de história, então você pode, caso você tenha interesse, né? Porque nem todos têm esse mesmo interesse. Eu tenho aqui em mãos, por exemplo, um excelente material do Henry Daniel, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Está aqui, ó. A Vida Diária nos Tempos de Jesus. É um livro até consideravelmente grosso, de 500 páginas. É um excelente material da Vida Nova, tá? Eu vou citar livros apenas em português, tem alguns em inglês também, que eu costumo usar como fonte de pesquisa, mas é dentro da plataforma do Logos Bible. E mais um aqui, O Mundo das Múmias, também, olha aí. O Mundo das Múmias é outro excelente material também, que fala especificamente sobre esse tema. Inclusive, você vai encontrar aqui muitas fotos com explicações bem interessantes sobre as múmias em si. Um outro livro extraordinário da Ragnus é Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Olha aí. Excelente material também. Muito bom material. É um material também bem farto aqui de informação, viu? Bem farto de informação. Um outro excelente material, já dentro da área mesmo arqueológica, do John Currid, Arqueologia nas Terras Bíblicas. Esse já é um clássico, praticamente, é muito comum essa literatura aí no... E também um outro, do Mary Unger, Arqueologia do Velho Testamento. Olha que maravilha. Excelente material para quem gosta aí de estudar sobre, por exemplo, o povo de Israel, o judaísmo e tudo mais, é um excelente material, viu? Arqueologia Bíblica, do Randall Price, é um clássico também, muito comum e muito indicado, viu? Para quem estuda arqueologia. É um excelente material com informações riquíssimas. Excelente mesmo, viu? Alguns outros aqui, eu vou citar um outro aqui, ó, Tudo sobre o Egito, que esse material aqui, eu comprei ele lá no Egito, viu? Lá no Egito. E não é um material rico como esses que eu mostrei, mas o bom dele é que ele é bem ilustrado, olha aqui, ó, bem ilustrado e traz algumas explicações mais gerais a respeito desses monumentos, dessas descobertas arqueológicas. Ele é bem visual, tem fotografias bem interessantes daqueles lugares, né? Um outro também, que comprei lá, também foi o El Valle de los Reis, um materialzinho simples, mas que mostra, também no geral, algumas informações bem curiosas e importantes sobre os reis do Egito, tá bom? Tá aí, ó. Ok? Tem alguns outros aqui também, mas acho que isso aqui já é suficiente para vocês terem uma noção. Claro, eu não posso deixar de indicar o livro do Rodrigo Silva, né? Não posso deixar de indicar o livro do Rodrigo Silva, Arqueologia e Jesus. Por que Professor Gilberto, oi, diga, amigo. Esse livro do Rodrigo, onde que o pessoal pode encontrar esse que o senhor mencionou primeiro? Porque é um livro mais difícil de encontrar, né? Porque a edição dele foi de 2007 e foi a terceira edição. Eu não sei se eles continuaram a produzir, mas a editora é a Paradigma. Tá aqui, ó. Vocês podem tentar entrar em contato com a editora Paradigma, tá aí. Editora Paradigma. Na estante virtual, às vezes, consegue também. É possível, talvez em sebo, não sei, caso não esteja mais sendo produzido, viu? Mas é um material também muito bom, excelente. E esse daqui também, ó, para quem gosta também, ó. Olha aí que maravilha, o Egito antes dos faraós. Excelente, viu? Excelente também. Muito bom. São materiais que eu acho que vale a pena. Para quem gosta, é um material excelente, viu? São materiais. Bom, um outro aqui, que é também do Rodrigo Silva, que é esse aqui, ó. Esse aqui já é um clássico do Rodrigo Silva, ele é mais pontual, simples, mas é um excelente material, viu?
Escavando a Verdade também é excelente. Eu recomendo 100%, viu? Excelente mesmo. Deixa eu jogar esses aqui para cá, para não atrapalhar eu pegar a Bíblia aqui, caso seja necessário utilizar, né? Bom, então vamos lá. Agora sim, já que vocês foram munidos aí de boas literaturas para adquirirem, eu vou começar o tema aqui. Bom, o título, então, que eu dei a essa apresentação é As Glórias de Hatshepsut. Agora, é claro que eu, sempre quando apresento um tema assim, eu apresento ele com uma cara mais evangelística. Como eu disse, né, coração de pastor, não tem jeito. Então, eu quero apresentar de uma maneira mais simples, para que pessoas também que sejam simples possam pegar a ideia, possam aprender, e além de aprender, que possam ver isso como aplicação para a vida. Porque a Bíblia, para mim, não é um livro apenas que contém fatos históricos, arqueológicos e outras ciências mais, mas é um livro também que traz uma bagagem de conhecimento e de informação que precisa também ser aplicada à vida. Então, eu sempre procuro trabalhar o conhecimento da Bíblia de forma aplicativa para a vida, tá bem? Bom, quem é ou quem foi Hatshepsut? Quem foi Hatshepsut? Já vou adiantar para vocês que Hatshepsut foi a mãe adotiva de Moisés, pelo menos é o que os últimos estudos têm apontado, né? É claro que tem fatos históricos ou arqueológicos que eles são fáceis de serem, o quebra-cabeça deles de ser montado, é fácil de ser montado, mas tem fatos históricos e arqueológicos que são muito difíceis de serem montados, muito difíceis. Então, por exemplo, aqueles fatos históricos e arqueológicos que estão próximos do nosso tempo, nós estamos em 2020. Então, quanto mais próximo esse fato histórico ou arqueológico estiver do nosso tempo, mais fácil é de reconstruir esse fato, porque você vai ter mais evidências, mais provas, mais descobertas, mais documentos que facilitam a construção desse fato histórico ou arqueológico. Agora, se você lidar com um fato histórico ou arqueológico que está muito distante do seu tempo, do nosso tempo, então vai ser também mais difícil de reconstruir, porque você está lidando com um fato já muito antigo, não é? Muito antigo. Então, a descoberta ou o material, a documentação que você vai ter a respeito daquele fato pode ser nenhuma, ou pode ser pequena, muito pouquíssimas, ou pode ser até muitas, porém muito fragmentada. E por ser muito fragmentada, tudo isso dificulta também a gente bater o martelo para certas coisas. Então, amigos, quando a gente lida com histórias assim como essas, de 4.000 ou 5.000 anos atrás, é mais difícil de a gente bater o martelo, tá? Mas quanto ao fato histórico a respeito de Hatshepsut, há evidências que nos levam nessa direção, tá bem? Então, eu vou... Peraí, deixa eu tirar aqui o áudio do... Então, deixa eu só um minutinho. Deixa eu colocar o celular aqui, que eu quero acompanhar aqui também no canal para ver se está tudo em ordem. Pronto. Então, vamos lá. Quem foi Hatshepsut? Provavelmente, ela foi a mãe adotiva de Moisés. Hatshepsut, ela viveu ali por volta da 18ª dinastia, ou 15º, por volta do 15º ano antes de Cristo, provavelmente ali no tempo de Moisés. Existe uma discussão no campo arqueológico, muitos especialistas afirmam que o faraó do tempo de Moisés foi Ramsés II. Outros vão afirmar que seja Tutmoses, aquela geração do Tutmoses I, II e III. Bom, nós que lidamos com o texto bíblico e tentamos fazer uma aplicação também bem pontual das suas datas, das informações que ela nos concede a respeito desses eventos, a gente acredita que, eu particularmente, por exemplo, acredito, o Rodrigo Silva também acredita, os principais especialistas cristãos acreditam
que Moisés viveu no tempo de Tutmoses, da geração de Tutmoses. Depois, a gente, se der tempo, se sobrar tempo, a gente pode até, de repente, entrar nesse assunto e eu posso explicar melhor, minuciosamente, por que nós acreditamos que seja Tutmoses, tá? Dá para chegar a conclusões bem sólidas a respeito. Mas Hatshepsut viveu ali no 15º ano, na 18ª dinastia, e o seu pai era o Tutmoses I, e a sua mãe era a rainha Ahmose. A rainha Ahmose, o nome dela era o nome de homem, né? Porque ela herdou do seu avô, o Ahmose I. Mas isso era comum naquele tempo, viu? Como identificação da realeza, isso era comum. E Ahmose, a esposa, né? E Tutmoses I eram irmãos e eram casados. E eles tiveram a Hatshepsut e tiveram também um outro filho. Só que o filho, Tutmoses II, que era irmão de Hatshepsut, Tutmoses II, ele era filho de uma relação extraconjugal de Tutmoses I. Tutmoses I teve uma relação extraconjugal e teve Tutmoses II de outra mulher. Mas a rainha, a Hatshepsut, ela era filha legítima, então ela tinha o sangue puro, tanto do rei quanto da rainha, porque ela era filha legítima, né? Bom, esse aqui, por exemplo, é a tumba, a múmia de Tutmoses II, meio-irmão de Hatshepsut, casada com ela, e meio-irmão. Por que meio-irmão? Foi pelo que eu já disse, porque ele era filho bastardo da relação de Tutmoses I com uma concubina, tá bem? E Hatshepsut, ela se casou com seu meio-irmão, Tutmoses II. Tutmoses II não viveu muito tempo, viu? Eu vou falar sobre isso depois. Esse aqui é o templo de El-Bahari. Esse templo era o templo de Hatshepsut. Por quê? Porque Hatshepsut, ela governou o Egito por cerca de 22 anos. Como? Porque surge uma pergunta. Como Hatshepsut governou o Egito se ela era mulher? Porque os faraós não podiam ser mulher. Hatshepsut provavelmente era uma mulher muito sagaz, muito inteligente, muito perspicaz, e ela fez ela praticou algumas ideias mirabolantes, algumas maracutaias políticas e espirituais, religiosas, místicas, para se colocar no trono. Hatshepsut, quando Tutmoses II falece, quem entra no trono para governar o Egito é Tutmoses III, enteado de Hatshepsut, porque esse Tutmoses III, olha que bagunça, né? Tutmoses III, ele era também filho bastardo de Tutmoses II com outra. Então, quem entra no governo para governar o Egito era, obviamente, Tutmoses III. Só que Tutmoses III, ele era muito jovem, era uma criança ainda. Então, Hatshepsut se tornou a corregente do reino junto com Tutmoses III. Só que ela fez umas maracutaias lá, talvez num acordo comum com o alto sacerdócio de Amon, e ela então conseguiu escantear Tutmoses III e governar o Egito por 22 anos. Mas como, se ela era mulher? Ela fez o seguinte, alguns estudiosos dizem que ela inventou uma história espiritual, em que ela era fruto da relação de um ser humano com deuses, de ser humano com deuses. Então, ela seria uma espécie de semideus, né? E eles, de certa forma, se consideravam como Deus também. Então, Hatshepsut, ela inventou uma história espiritual para ganhar a simpatia do público. Ela também se vestiu de homem, usou uma barba postiça, vou mostrar aqui, ó, deixa eu ver se já tem aqui na sequência. Aqui, ó, essa estátua de Hatshepsut com a barba postiça. E ela vai também trocar o nome, e agora vai se chamar Kamad, o faraó transexual. E ela, então, passa a governar o Egito por cerca de 20 ou 22 anos. Esse é o templo, então, de El-Bahari. E esse templo, deixa eu fechar aqui o WhatsApp para parar esse barulhinho, né? E este templo é um templo mortuário. O templo mortuário de rituais religiosos de Hatshepsut.
O que seria um templo mortuário? Olha, se você for na funerária comprar o seu caixão, mas também depois comprar o seu terreninho lá, o seu espaço, o seu buraco lá no cemitério, aquele buraco que você comprou é o seu templo mortuário, só que de pobre, né? No meu caso, por exemplo, esse aí é o templo mortuário de Hatshepsut. Para quando ela morresse, ela seria sepultada neste templo. Assim como nos antepassados de Hatshepsut se construía pirâmides. As pirâmides também eram templos mortuários. Mas depois, posteriormente, os faraós começaram a criar a sua tumba mortuária dentro de cavernas, em cavernas inseridas em montanhas, que é o chamado de Vale dos Reis. Por que isto? Porque, por conta dos salteadores, os bandidos que entravam nesses templos mortuários, como a pirâmide, como esse templo de Hatshepsut, por exemplo, e roubava toda a riqueza que existia ali, o ouro, as outras coisas preciosas que existiam ali. Então, eles passaram a construir esses templos mortuários escondidos dentro de montanhas que hoje nós chamamos de Vale dos Reis. Esse templo de Hatshepsut é um templo monstruoso, é enorme, é gigantesco. Aqui, por exemplo, é a rampa do segundo andar, onde você sobe para o terceiro. E como já mencionei, esse aqui é a estátua de Hatshepsut, ok? Está aí para vocês terem uma noção mais ampla, né, do piso superior. Está aí a estátua de Hatshepsut, ok? Essa é a rampa que sobe para o segundo pavimento. Aí, nesse caso aqui, é a rampa térrea, onde fica o térreo. Bom, olha que curioso, que interessante. É claro que isso não é evidente, viu? Esta imagem aí na parede. Eu vou comentar apenas como informação, mas é uma informação, obviamente, especulativa, então ninguém precisa abraçar isso como verdade, porque não tem como ter certeza disso. Existe um ou outro estudioso da área, um ou outro, que acredita que essa pessoa, esse personagem que está aqui na frente, talvez seja Moisés liderando uma expedição egípcia. Mas isso é uma informação que ninguém tem como provar, zero de prova, é apenas uma informação baseada numa suposição, tá bem? E essa informação, ela não tem como ter precisão nela, tá? Bom, a história de Hatshepsut, ela foi apagada. Quando Hatshepsut faleceu, e tem até alguns que acreditam que talvez ela tenha sido assassinada por conta de uma rachadura na cabeça, outros dizem que não, que aquilo talvez seja uma rachadura provocada por um desleixo ou descuido com a sua múmia, né? Então é difícil saber com certeza exatamente o que aconteceu, mas ela faleceu com pouco mais de 50 anos, e ela era obesa, segundo os últimos estudos, ela era obesa. Mas quando ela faleceu, a sua história foi apagada. Tudo que havia de documento a respeito dela foi eliminado. O que havia de construção dela ou foi escondida, ou foi destruído, ou o seu nome, Hatshepsut, foi apagado nos cartuchos onde eles colocavam os nomes dos reis, dos faraós, dos deuses, por exemplo, foi apagado. Então, ou seja, parece que houve uma intenção proposital de eliminar a existência de Hatshepsut da história. E acredita-se, inclusive, que quem esteve por trás disso foi Tutmose III. Inclusive, eu já vi a especialista dizer que talvez Hatshepsut tenha sido assassinada a mando de Tutmose III, para que ele requeresse o trono, o poder, e ele governasse o Egito, né? E talvez por raiva, por ódio, por ira de Hatshepsut, né? Por ela ter encostado ele quando criança, não ter permitido ele governar, ou por outro motivo, né? Que a gente não sabe ainda. Então, talvez ele tenha sido mandante, caso ela tenha sido assassinada. Caso ela tenha sido, né? Essas histórias não são precisas. Alguns acreditam que ela não foi assassinada de forma alguma. Mas o que se sabe é que Tutmose III provavelmente tenha provocado a eliminação da sua história, apagando o seu nome, eliminando documentos que retratava esfinges ou outro tipo de objeto que retratava a sua existência. Tudo foi apagado, eliminado. Aí você me pergunta assim, mas peraí,
por que, se a história dela foi apagada, foi deletada, como nós sabemos tanto sobre ela hoje? Bom, aí entra em cena um camarada chamado Senemut, que acredita-se ter sido o amante preferido de Hatshepsut. Ele era um plebeu, porém com a capacidade criativa e de inteligência muito grande, e ela, então, parecia que tinha uma relação com ele, muito próxima com ele, né? Acredita-se, inclusive, que ela tenha colocado ele para gerenciar as riquezas do templo de Karnak, por exemplo, que fica lá em Luxor, ou Tebas, viu? Mas, acredita-se que ele tenha escondido a história de Hatshepsut, que mais tarde foi descoberta, né? Percebendo, obviamente, a intenção proposital de esconder a história sobre ela, ele provavelmente tenha escondido parte da sua história para que mais tarde ela pudesse ser contada de alguma forma. Mas deixa eu ir para os finalmente aqui a respeito da múmia de Hatshepsut. A múmia de Hatshepsut foi descoberta, né? Não foi descoberta no templo mortuário dela, foi descoberta lá no Vale dos Reis, mas ela, por curiosidade, ela estava jogada ao léu, como aqui nessa foto você pode ver. Ela foi jogada ao léu, sem importância nenhuma. Ela estava no meio de outras múmias, do lado de fora, obviamente, de um sarcófago, e, assim, sem importância nenhuma, né? Sem importância nenhuma. Até que descobriram uma coisa. Na boca dela faltava um dente. E eles encontraram uma caixinha do lado de um sarcófago da ama de Hatshepsut, onde ela guardava ali na caixinha o dente de Hatshepsut. Tinha o dente e o nome escrito Hatshepsut. E eles perceberam que a múmia também, uma das múmias que estavam ali, era uma múmia que faltava um dente. Quando foram fazer a análise do dente e também o exame DNA, porque a Discovery Channel, ali por volta de 1903, mais ou menos, fez uma doação de mais de 5 milhões de dólares para que exames de DNA pudessem ser feitos nessas múmias. E um arqueólogo chamado Zahi Hawass, que liderou uma expedição ali para descobrir essa múmia e fazer uma investigação, ele então descobriu que aquela múmia provavelmente era a múmia de Hatshepsut. O que chamou a atenção dele, na verdade, a princípio, foi a posição em que a mão dela estava sobre o corpo. A mão esquerda levantada sobre o peito. Quando a múmia tinha a mão sobre o peito, a mão esquerda, ou as duas sobre o peito, isso indica sinal de realeza. E foi isso que chamou a atenção dele, o que predispôs ele fazer uma pesquisa mais próxima dessa múmia especificamente, até que eles tiveram a certeza absoluta que se tratava de Hatshepsut. Bom, basicamente a história é esta. Agora me permita, como coração de pastor, fazer a minha aplicação, tá bem? A minha aplicação. Com base em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Se você é um leitor da Bíblia, um pesquisador da Bíblia, então abra a sua Bíblia aí, no capítulo 11, o verso 23 em diante, que diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Bom, o que esses textos nos dizem? Primeiramente, Hatshepsut, ela praticamente assimilou Moisés como filho mesmo. Como filho mesmo. Senão, Moisés não teria sido trazido para dentro do palácio. E quando Hatshepsut leva Moisés para dentro do palácio, ele também é assimilado pelo próprio rei, Tutmoses I, provavelmente Tutmoses I. E ela torna Moisés o príncipe do Egito, com possibilidade de ser faraó um dia.
Como é que nós temos certeza disso? O verso 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou o título da realeza. Embora hebreu, embora um semita, e os egípcios não tinham muito sabor pelos semitas, tinham um certo antagonismo aos semitas, e por isso que o povo de Israel estava escravizado no Egito, inclusive. Então Moisés, ele passa a ser assimilado pelo rei e pela rainha, e ele passa a ocupar uma posição que lhe daria futuramente o direito de ser faraó. Então, quando diz assim que ele estava recusando ser chamado da filha de Faraó, a gente pode sim subentender, a gente pode inferenciar que Moisés estava recusando os benefícios da realeza. Então, é possível que Hatshepsut estivesse separando para Moisés, ou preparando Moisés para ser faraó. Para ser faraó. E isso é só uma suposição, talvez ajude a gente a entender por que ela encostou Tutmose III, porque Tutmose III não era filho dela, ele era enteado dela. Então, quem era filho do coração de Hatshepsut era Moisés. Então, provavelmente, Moisés estava sendo preparado por ela para ser o faraó. E, para tornar mais evidente o que eu estou dizendo, o verso 26 diz assim, ó, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Do quê? Do que os tesouros do Egito. Então, os tesouros do Egito estavam sob a sua mercê, estavam sendo separados para Moisés. Então, ou seja, Moisés estava sendo preparado para ser o faraó, para ser o rei do Egito, da nação mais poderosa da época. Estava sendo preparado para assumir as riquezas, as fortunas do Egito, a glória do Egito. A glória do Egito. Era o que estava sendo separado por Moisés, por Hatshepsut. Quando Moisés foi descoberto no rio Nilo, Hatshepsut tinha apenas 14 anos de idade, possivelmente, em torno de 14 anos de idade. Era uma adolescente. Quer dizer, para o nosso contexto aqui, era um adolescente. Para o contexto pagão, não. Para o contexto pagão, não. Então, Hatshepsut estava ali no rio Nilo, e há aqueles até que acreditam, isso não podemos afirmar, mas há aqueles que acreditam que o Hatshepsut talvez estivesse no rio Nilo, adorando o deus do Nilo, que era o deus Rapi, pedindo, invocando o deus Rapi para que lhe desse a ela um filho homem. Porque ela, como rainha, precisava de um filho homem, e ela só teve uma filha menina, mulher. Alguns dizem 2 filhas, mas por enquanto certo parece que é uma filha mulher. Então para ela era fundamental, era necessário, era uma questão de honra, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista da realeza, que ela tivesse um filho homem para se tornar herdeiro futuramente. Mas ela não tinha. Então alguns até acreditam que ela talvez estivesse no rio Nilo, invocando o deus Rapi, implorando para que o deus Rapi desse um filho a ela. Talvez, se for verdade essa história, é apenas uma ideia, mas se for verdade essa história, isso ajuda a dar respaldo. Por que foi tão fácil Moisés ser assimilado dentro do palácio? Porque se foi uma resposta às orações, aos rituais, às súplicas de Hatshepsut para ter um filho homem, isso nos dá a entender por que ele foi aceito com mais facilidade para ser filho dela e filho do rei. E assimilado dentro do palácio, já que uma vez que ele era semita e uma vez que ele era hebreu. Isso, às vistas do contexto histórico entre semitas e egípcios, parece impossível. Então, isso ajuda a justificar e entender. De repente, quem que aparece ali? Um cesto com um menino, com um homem. Então, ela provavelmente assimilou que Moisés, de fato, era um filho dado pelos deuses, um presente dado pelos deuses, e ela vai colocar o nome dele de Moisés. Inclusive, o próprio nome Moisés é um nome egípcio. Inclusive, há aqueles que acreditam que o nome original de Moisés tenha sido outro, e não Moisés. Por quê? Porque os nomes egípcios, dos reis, dos príncipes, dos faraós, geralmente tinham um nome, essa realeza geralmente tinha um nome associado a um deus egípcio. Né? Por exemplo, Ahmose, vindo do deus Ramsés,
que nascido do deus Ra, por exemplo, no caso de Moisés seria Rapi Moses. Por quê? Porque é nascido do deus Rapi, o deus do Nilo. Seria uma ideia, né? Uma ideia que os estudiosos apresentam. Então, o que a gente sabe com certeza é que Moisés foi assimilado no palácio com facilidade. Então, Moisés estava sendo preparado por Hatshepsut para ser o grande rei, o grande faraó do Egito, para assimilar, absorver o poder do Egito, as glórias do Egito, a riqueza do Egito. Tudo isto estava sendo preparado para Moisés. Bom, só que tem um detalhe. A Bíblia nos diz que Moisés recusou. Ele simplesmente recusou. Ele preferiu viver no opróbrio, segundo a interpretação do autor de Hebreus. Ele preferiu viver no opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros, do que o poder, do que a glória do Egito. Como entender isto? Porque todo pecador que é pecador, ele, por natureza, por propensão natural para o mal, ele idealiza, sonha por riquezas, por poder, por glórias, por fama, não é? É claro que nós, como cristãos, nós devemos lutar contra essas coisas do coração mau. Mas, geralmente, um pecador comum, normal, sonha e idealiza essas coisas. Ainda mais longe de Deus, é pior ainda. Então, o que levou Moisés a recusar todo esse poder, toda essa glória, toda essa riqueza, para ficar ao lado do seu povo sofrido? O que levou Moisés? Bom, eu vou exemplificar, só para a gente fazer uma aplicação aqui, ok? Uma aplicação espiritual para isto. Eu coloquei na tela o Corcel 1. O carro Corcel 1 é um carro lançado ali na década de 60 ou 70. Não sei se alguém tem. Se alguém tiver, por favor, me desculpe aí pelo que eu vou dizer, tá? Quando esse carro foi lançado, na década de 60 ou 70, ele era top em termos de tecnologia, de avanço tecnológico. Era top. E despertou o encanto de muita gente. Eu lembro de ter lido mais ou menos assim a propaganda de quando ele foi lançado. E a propaganda, eu não lembro aqui direito a propaganda, mas é mais ou menos assim, a propaganda. Quando você entrar nesse confortável interior do Corcel 1 e ver o moderno painel do seu interior e sentir a potência dos seus 1.500 kVA, tecnologia de ponta a seu dispor. Era mais ou menos a propaganda da época quando o Corcel 1 foi lançado. Aí eu pergunto para vocês, o que é o Corcel 1 hoje? Eu estive em Minas Gerais agora em janeiro e eu encontrei ali, eu passei em frente a um ferro velho em que eu vi um Corcel 1. Inclusive eu estou até para trocar essa imagem, porque essa imagem que vocês estão vendo é a imagem que eu peguei do Google, né? Mas eu tenho a imagem minha que eu tirei lá de Minas Gerais do Corcel 1, todo sucateado, todo enferrujado. O que é o Corcel 1 hoje? Não passa de sucata, não passa de ferro velho. Sabe por quê? Porque as glórias deste mundo passam, são passageiras. Outro exemplo, um computador. Alguém se lembra desse computador? Ele é chamado de 286. Eu tive um computador desse e paguei caro, viu? Era necessário 4 pessoas para carregar esse negócio aí, porque era pesadíssimo. O computador 286, a telinha dele era desse jeito aí mesmo, ó. Tela com fundo escuro e a escrita verde. Não tinha desenho não, porque a tecnologia não permitia visualizar desenho. Eu pergunto, o que é o 286 hoje? Nem existe mais. Nem sucata é mais esse negócio. Não existe. Por quê? Porque as glórias desse mundo passam. Esse aqui você vai se lembrar do celular analógico, quando saiu, quando foi lançado, não é? Esse celular, quando foi lançado, era uma febre. Todo mundo querendo possuir, querendo ter, e era caro. Comparando com o celular de hoje, o que é esse celular hoje, esse analógico hoje? Porque as glórias desse mundo passam, são passageiras.
Mas aí eu faço a pergunta, importante, crucial. Onde está Hatshepsut hoje com toda a sua glória? Onde está Hatshepsut hoje com toda a sua glória? Onde? Hã? Onde está ela? Com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, com toda a sua glória. Onde está Hatshepsut hoje? Querem saber? Querem saber? Eu vou dizer para vocês. Se você quiser conhecer Hatshepsut, basta você ir lá no segundo pavimento do Museu do Cairo. Logo ali, no segundo pavimento do Museu do Cairo, lá você vai encontrar-se com Hatshepsut, com toda a sua glória. Olha aqui, ó. Que nem um bacalhau. Está aí. Toda a glória de Hatshepsut, que nem um bacalhau. E mais uma para você ver, olha aí. Veja essa aqui também, lá do museu, ó, do Cairo. Olha a mão esquerda levantada, como eu mencionei. Está lá, ó. Dentro de uma câmara de vidro, protegida, para não se desintegrar completamente, que nem um bacalhau. Está aí, ó, todo o poder, toda a glória, toda a riqueza de Hatshepsut. Olha aí, novamente, num ângulo melhor. Toda a riqueza de Hatshepsut. E a mão esquerda levantada. Entenderam? Mas aí eu termino com a minha aplicação e eu pergunto, onde está Moisés hoje? Onde está Moisés? Moisés está no céu, desfrutando juventude eterna, glórias que não têm fim. Moisés está no céu, desfrutando de glórias onde a ferrugem não corrói e nem o câncer não consome. Tudo isso porque ele fez a escolha certa. Agora eu pergunto para você, onde Moisés estaria se ele tivesse aceito toda a pompa, toda a glória, todo aquele contexto de vida egípcia? O que ele teria? O que seria dele hoje se ele tivesse aceito tudo aquilo e desprezado a verdade? O que ele seria? Ele não passaria também de uma múmia. E possivelmente ele estaria sendo lembrado hoje em algum museu pelo mundo, especialmente do Cairo, como um bacalhau, a exemplo de Hatshepsut. E eu concluo dizendo o seguinte: você quer se encontrar com Hatshepsut? Olha, se você quiser se encontrar, conhecer Hatshepsut, basta você ir lá no museu. E você vai se encontrar com Hatshepsut. Agora, se você quiser se encontrar com Moisés, onde você tem que ir? Para onde você tem que ir? É para o museu? Não, se você quiser se encontrar com Moisés, você vai precisar se preparar para encontrar com ele no céu, quando Jesus retornar. Amém? É isso, que Deus abençoe. Muito bom, professor e pastor. Muito bom mesmo. Linda reflexão. Nós vamos colocar aqui, amigos, algumas perguntas, e eu gostaria de recomendar um livro para vocês, para aqueles que quiserem estudar um pouco mais sobre o livro de Êxodo. Esse livro aqui é um calhamaço. Para mim, hoje, em língua portuguesa, essa daqui é a melhor literatura sobre o livro de Êxodo. Victor Hamilton. Em língua portuguesa, essa daqui, ó, é uma literatura bem densa. O Victor Hamilton é bastante detalhista, certo? Então, escreve o nome dele aí pra gente, Tiago. Acho que seria bom você escrever o nome dele aí na frente, né? Escrevo sim. Escrevo sim. A editora é a editora Cultura Cristã, viu? Então, quem quiser estudar mais sobre o livro de Êxodo, fica a dica aí, certo? Pastor Gilberto, você tocou aí um pouquinho sobre Moisés, o faraó do Êxodo. Quem foi o faraó ali? Quais são as evidências que nós temos sobre este faraó ali, que nos ajuda também a datar o período do Êxodo também, né? Certo. Olha, o faraó do Êxodo provavelmente foi Tutmoses I. Começou com Tutmoses I, quando Moisés nasceu e foi levado para o palácio. Depois passou por Tutmoses II, a Hatshepsut, governando o Egito.
E Moisés, quando retornou para o Egito, quando ele estava em Midian, quando ele retornou ao Egito, quem estava no poder não era Hatshepsut e nem Tutmose II, porque eles já haviam falecido, morrido. E até interessante esse episódio, sabe por quê? Porque é provável que Moisés tivesse uma ligação muito forte com Hatshepsut, porque, querendo ou não, ela foi a mãe adotiva dele, né, por muitos anos. Porque Moisés, quando foi encontrado, Hatshepsut tinha cerca de 14 anos. E alguns acreditam que ela tenha permitido que Joquebed tenha cuidado tenha ajudado a cuidar como uma babá de Moisés até os 12 anos de idade. Quando ele inteirou 12 anos de idade, ele definitivamente foi levado para o palácio e ele perdeu o contato completo de Joquebed. E Hatshepsut, então, continuou exercendo seu papel ali de mãe adotiva. Então, é possível que tivesse uma ligação forte, né? E Moisés, olha que interessante, Deus permitiu Moisés retornar ao Egito, ou invocar, chamar Moisés para retornar ao Egito somente depois do falecimento de Hatshepsut, isso é muito curioso e muito interessante, porque se ele tivesse retornado antes, ele poderia sim sofrer uma influência de Hatshepsut para alguma situação contrária à proposta de Deus para a vida dele, né? Então ele retorna ao Egito somente depois do falecimento de Hatshepsut, no tempo de Tutmoses III. Tutmose III. Agora tem um detalhe aí histórico, não sei se alguém vai perguntar, ou se já perguntou, né? Não sei se é a curiosidade do momento. Tá. Olha, como a gente entende que foi Tutmoses III o faraó do Êxodo e não Ramsés II? Se você assistir o filme sobre os 10 Mandamentos, aquele filme clássico mais antigo, o faraó ali apresentado é Ramsés. O nome é de Ramsés II. Se você assistir aquele desenho da DreamWorks sobre os 10 Mandamentos, sobre Moisés, também ali vai apresentar Ramsés II como sendo o faraó do Êxodo. Mas não tem como ser Ramsés II. Por alguns motivos, para ser breve e rápido na explicação, porque esse é um assunto longo. Eu tenho uma palestra de 1h30 só sobre isso, sobre essa situação, essa questão aí de Ramsés II. Por que não foi Ramsés II? Bom, os especialistas dizem que Ramsés II viveu no período de 1250 a.C. 1250 a.C. Se você abrir 1 Reis, capítulo 6, você que está com a Bíblia, acho que é importante você abrir, porque esse texto... Esse verso, é muito importante vocês anotarem esse verso aí. É muito importante deixar anotado esse verso aí, viu, pessoal? Para a datação do Êxodo, uma evidência bíblica da datação do Êxodo, esse verso é muito importante. Exatamente. Eu vou até colocar aqui, para facilitar, eu vou colocar aqui na tela um slide que vai facilitar muito a compreensão disso aqui. Deixa eu jogar aqui. Só um minutinho, porque está carregando, viu? Eu vou jogar na tela, porque assim facilita a compreensão do que eu vou falar. Deixa eu puxar aqui agora. Carregou, agora eu vou puxá-lo aqui para a tela. Estão vendo aí, né? Apareceu aí, Thiago? Abriu agora. Ok, vamos lá. Então, veja bem, ó. Deixa eu pegar aqui a parte que eu preciso. Aqui, 1 Reis, capítulo 6, verso 1, é o texto que eu pedi para vocês abrirem, tá? Ramsés II viveu nesse período aqui, ó, de 1250 a.C. Tá aqui, ó, Ramsés II, 1250 a.C., tá? Se você abre em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, você vai encontrar a seguinte declaração, citação. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então, quando é que Salomão começou a edificar a casa do Senhor? O templo, o santuário. Quando?
480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Então, olha a precisão que a revelação nos dá. Havia se passado 480 anos que Israel tinha saído do Egito. E ele dá esse norte, essa direção para a gente, como ponto a edificação, a construção do santuário. Quando é que o santuário começou a ser edificado? Acredita-se que tenha sido provavelmente em torno de 970 a.C. Quando você joga 480 anos antes de 970, você vai cair onde? Você vai cair aqui, ó, em 1450, no período de Tutmoses. No período de Tutmoses III. Então, se Ramsés II viveu em 1250 a.C., então não pode ter sido ele. Por quê? Porque Ramsés II, com base na sua data de existência até o início da construção do santuário, do templo, tinha passado apenas 280 anos. Então, provavelmente, o período do faraó do Êxodo foi esse de Tutmoses III. Mas onde está a confusão? Por que alguns acreditam que seja o tempo de Ramsés II? Por conta de uma citação que está aqui em Êxodo capítulo 1. Abra aí sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Tem uma citação em Êxodo capítulo 1 que confunde um pouco. Mas já existe uma explicação para ela e eu vou passar para vocês em poucas palavras. Êxodo capítulo 1, porque o nosso tempo está curto, viu? Êxodo capítulo 1, o verso... Êxodo capítulo 1, abrir aí. O verso 11. O verso 11 diz assim: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Aquele episódio ali, no Egito. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros. Qual o nome das cidades? Pitom e Ramsés. Pitom e Ramsés. Espera aí. Se essa cidade se chama Ramsés, então essa cidade ela pertenceu ao período de Ramsés II. Essa é a lógica, essa é a conclusão. Só que não. Sabe por quê? Depois investigaram e descobriram uma coisa bem curiosa. Bem curiosa. Agora eu vou colocar aqui um outro slide. Tá? Um outro slide. Uma coisa bem curiosa. Deixa eu buscar aqui o outro slide. Cadê? Só um minuto. Só um minutinho que eu estou procurando aqui, viu? O que aconteceu é que eles descobriram que essa cidade de Ramsés II, no tempo de Israel, no Egito, ela tinha outro nome. Por quê? Porque... Tá aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Aqui, agora vai dar certo. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Como resolver esse problema, né? Tá aqui a cidade de Ramsés. E por isso alguns acreditam que tenha sido no tempo de Ramsés II. Só que se tiver certo essa predição de Ramsés II, a gente vai ter um problema, que é 1 Reis capítulo 6, verso 1. A projeção de Êxodo capítulo 6, verso 1. Bom, para resumir, de maneira bem simples e direta, tá? Porque isso aqui é um assunto bem complexo e a gente não tem tempo para explicar isso, mas bem objetivamente. Vocês veem aqui na imagem Ramsés, a cidade de Ramsés acima, e uma outra cidade abaixo. Uma outra cidade abaixo. Então, quando eles foram fazer escavações, descobriram que existia uma outra cidade debaixo de Ramsés. E que esta cidade tinha outro nome, e que esta cidade provavelmente foi a cidade do templo
do povo de Israel dentro do Egito. Mas espera aí. Então, como resolver esse problema? É simples, ó. Acontece muito em nossos dias. Quando, por exemplo, a cidade que eu moro, o nome dela é Sobral. Mas eu pesquisando aqui, descobri que essa cidade, há muito tempo atrás, no comecinho dela, ela tinha outro nome. Que ninguém, se você perguntar para 90%, 99% da população de Sobral, eles não vão saber o nome da cidade quando ela era apenas um vilarejo. Então, tem cidades que, quando elas começaram, elas tinham um nome, mas depois elas foram registradas com outro nome, e esse fato histórico ficou perdido, ou quase ninguém conhece a respeito do nome antigo daquela cidade. É o que aconteceu aqui. E provavelmente os copistas, quando foram fazer a cópia dos manuscritos, ao longo do tempo, eles foram também, ao mesmo tempo, atualizando algumas informações geográficas, por exemplo, como o nome da cidade. Porque se colocasse o nome da cidade antigo, esse nome poderia não ser compreendido por aquelas gerações posteriores. Então, é possível que alguns desses copistas, ou todos, tenham feito atualizações de nomes. Se alguém, por exemplo, parar para escrever a história da cidade de Sobral, não vai colocar o nome anterior, vai colocar o nome atual, porque é o nome que é compreensível à geração atual. Então, seria essa a explicação. Então, provavelmente, o faraó do Êxodo, como já demonstrado nessas duas explicações, era de fato Tutmoses III. E tem mais evidências, gente, é porque não dá tempo de explicar. Tem outras coisas, até inclusive mais curiosas ainda, e que nos leva exatamente no tempo de Tutmoses III. Diga. Professor, quando você estava falando, eu sou curioso, eu fui olhar aqui rapidinho. O Victor Hamilton, ele concorda com você, ele fala exatamente dessa atualização. E um detalhe, quando nós pegamos a Bíblia hebraica, no aparato crítico da Bíblia hebraica, existe uma variante. E aqui está Aquiras, a mesma cidade que você mencionou aí. Então, nós vemos que existiu uma atualização aqui, ó. Olha que maravilha. Maravilha, você tá vendo? Bem aqui, ó, para quem... Vou tentar, eu sei que tá meio longinho, mas tá aqui, ó. Essa é a Start-Gens? A Stuttgartense, isso. Stuttgartense. Eu me enrolei a língua aqui. Enrolei a língua, acontece. A Stuttgartense. Isso. Qual é a página? Dê a página para nós aí. Aqui tá na página 86, é que a minha é uma edição mais grossinha, uma edição acadêmica mais grossinha. Mas qualquer edição da Stuttgartense, ela é tudo igual. Se pegar o capítulo 1 de Êxodo e olhar, depois, inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre isso e mostrar a imagem. Eu acho que seria excelente você fazer um vídeo sobre isso, para reforçar, viu? E outra coisa, qual que é a página do livro? Do Hamilton é página 44. Ele vai dizer aí que isso daí seria uma atualização. Exatamente a mesma explicação que você dá aí, ele dá aí. Excelente. O Victor Hamilton, ele disse que foi uma atualização aí da informação, né? Excelente. Muito bom. Muito bom. Por isso que estudar é fascinante, né, professor? É contagiante, é fascinante, é prazeroso. Pastor, e deixe-me só fazer um comentáriozinho aqui rapidinho, assim, por isso que eu costumo falar para o pessoal aqui no canal. Quando você encontrar esse tipo de problema na Bíblia, não se desespere. Calma, pesquise um pouco mais, dê uma olhada, porque aí na internet tem muitos canais, tem muitos blogs falando da Bíblia, e eles pegam esses tipos de coisa para tentar, né, colocar possíveis dúvidas sobre o texto. E aí muitos irmãos, às vezes, tentando ler, tentando encontrar resposta, acabam sendo confundidos. Mas sempre que você encontrar esse tipo de coisa, calme, ore a Deus e continue pesquisando, porque a resposta sempre vem. Isso, Tiago, eu tenho apenas mais 5 minutos, viu? Certo. Professor, minha correria aqui. Isso. Faça suas considerações finais aí, pontue alguma coisa que você entende aí, que seja relevante nesse sentido. Amigos, só um detalhe, viu? Nessa semana ainda, eu vou entrevistar, inclusive para quem quiser se aprofundar mais sobre o livro, eu vou entrevistar na quinta-feira o André Daniel Henke, o autor desse livro aqui, ó. Nós vamos falar sobre os egípcios, mesopotâmicos, enfim, vai ser muito legal. Então,
Excelente esse material, viu? Excelente. Muito bom. Eu comprei ele recentemente, viu? E no pouco que eu vi, olha, é aprovado, viu? Muito Traz bom. O meu tô uma... todo grifado aqui. Tá bom. Olha, eu quero gastar então esses minutinhos finais. Eu abri aqui o seu canal e eu quero mandar um abraço para eles. Eu quero gastar meus 5 minutos dessa maneira. Posso? Pode, com certeza. Fique à Tá, vontade, o canal é seu. tá bom, então. Olha, mandar um abraço ali para o Diego Anael, Anael Lima, o Pedro Marques, o Estevão Martinez, o Barabrechit também está antenado ali, não sei o nome exato da pessoa, mas está aqui o título que ele colocou, Everton Ricardo. Olha, estou vendo aqui você mandando um abraço para mim, viu, Everton? Um grande abraço para você também, tá bom, amigo? O Paulo Júnior Nascimento, Marcelo Magalhães, o Jânio Caio Borges Lima, um grande abraço para você também, amigo. Aldair Passos, Iago Albuquerque, Marcos Fiorino Ferreira, não sei o nome dele também, mas está aqui o título. Aldair Passos, já mencionei, né? Ele até colocou uma pergunta aqui, mas eu não vou ter tempo, e eu acho que o Thiago vai responder muito bem essa pergunta para você aí, viu? Depois o Jânio Caio Borges, já falei, né? Já mencionei, Gilson Pontes, depois José Eloir Bornancin, Ildemar Ramos, José Maed Bezerra, bom, se tem as duas formas, viu? Acertei pelo menos em uma, acredito. Ildemar Ramos, depois o Paulo Júnior perguntou aqui, como saber que Deus não endureceu o coração de Faraó literalmente, com apenas a leitura da Bíblia, sem algo externo? Talvez o Tiago aí, acredito que o Tiago pode responder essa pergunta para você, mas tem uma explicação muito lógica ali, viu? E tem uma questão também que envolve tradução e o significado da palavra ali também. Deixa eu ver quem mais. O Victor de Souza Miranda, já falei. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Bom, acho que eu já falei todos aqui, né? Que os nomes estão se repetindo. José Eloir, já mencionei. O Márcio Fahrenheit. Eita, que nome bonito, hein? Márcio Fahrenheit. O pastor José Silva, teologando do IAN, um grande abraço, viu, amigo? Alexandre Gomes, José Hildo Ferreira, um grande abraço a todos vocês, tá? Eu me despeço pedindo a vocês que possam também curtir lá, se inscrever no canal Gilberto Tais aí do YouTube, tá bem? E também ativar o sininho ali, viu? Foi um prazer estar com vocês. Eu vou deixar o link do seu canal na descrição aqui. Às vezes os amigos obrigado. têm dificuldade de achar, eu deixo aqui. Tá, e coloca o link do seu também, porque depois eu quero jogar esse vídeo lá no meu, viu? Se você permitir. Com certeza, fique à vontade. Tá bom. Amigos, um grande abraço para vocês. A minha vida hoje foi muito corrida. Foi corrido demais, demais mesmo. E eu cheguei aqui até atrasado de última hora, que eu estava na rua resolvendo coisas e já preciso correr com outras situações aqui, porque eu vou sair de madrugada e tenho que preparar algumas coisas para sair de madrugada, pegar a estrada para resolver uma outra situação numa outra cidade, longe, fica a 240 quilômetros daqui. Então, foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter contribuído com o canal e espero ter ajudado vocês a ter um pouco mais de convicção nesses assuntos tão importantes e relevantes, viu? Eu gosto muito da expressão do Rodrigo Silva, quando ele diz que as pedras clamariam, embora o contexto exegético seja outro, mas é aplicável, né? Penso eu que é aplicável a tudo que nós temos descoberto hoje. As pedras realmente têm clamado, têm mostrado, têm evidenciado, e tem comprovado para nós que essas histórias são reais. Essas histórias da Bíblia são reais. E se estas histórias são reais, então o sobrenatural registrado, permeado, essas histórias também são reais. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Letra outra, amigos. Até mais. Fica com Deus.